A proibição de pesticidas pode acontecer no Brasil. A FGV afirma que o risco é alto de o país importar a agenda verde dos europeus. Acompanhe o boletim de Kellen Severo. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Esse tema, a manifestação de agricultores europeus em Paris, tem chamado muito a atenção dos agricultores brasileiros. Por que você acha que esse tema interessa tanto a nossa audiência aqui no Brasil? Eu acho que tem aqui, Kellen, pelo menos duas dimensões desse problema. A primeira dimensão é que o que está acontecendo na Europa é uma luta pela definição do que é verde e de quem é verde. Então, quando o tribunal define, não é possível usar essa molécula, ela não é verde. A forma de produzir correta e sustentável deve seguir um determinado padrão, esse é verde. E ao fazer isso, a Europa quase que automaticamente estabelece uma regra que também vigerá nas relações internacionais. Porque todo mundo que vender um produto para a Europa tende a ser cobrado pela mesma régua para garantir a isonomia competitiva do produtor europeu. Então, a primeira razão é que, muito embora se trate de uma decisão em um caso, em um país, em um ano, nós sabemos que isso já é a primeira etapa de uma regra comercial que vai se generalizar. E o segundo motivo é que essa luta, e nós temos acompanhando há alguns anos, ela tende a ser feita segundo padrões e interesses de determinados grupos. É óbvio que essa tensão e essa disputa, ela se dá na realidade europeia, com produtores europeus, segundo interesses ambientais, econômicos, estratégicos europeus. E os nossos não necessariamente são os mesmos. E, portanto, é muito importante ficarmos atentos para que a gente não entre nessa briga sempre pagando um preço, um ônus, sempre recebendo uma taxa, uma pecha de algo que talvez não caracterize a sustentabilidade, a realidade da nossa produção. Agora, diga pra gente, aqui no Brasil nós sabemos que o governo Lula possui uma forte agenda ambiental. Qual a chance do Brasil adotar medidas como essas que proíbem o uso de alguns agroquímicos específicos, como a gente está vendo na Europa? Eu acho que é alta, Kellen. Aqui eu lamento dizer que a história do Brasil é uma história de copiar e colar os padrões verdes que são estabelecidos fora do país. Acho que, inclusive, esse é um dos dramas da realidade brasileira, que não é particularidade nossa, é uma espécie de subserviência colonial que caracteriza países em desenvolvimento e uma espécie de passividade científica e regulatória que, em vez de tomar a iniciativa para criar regras à sua imagem e semelhança, se limitam a seguir os padrões e tendências que vêm de fora, sem compreender de fato o que significam. Então, ao passo em que a Europa acelera essa cobrança, a tendência é que ela se espalhe pelo mundo e que chegue aqui entre nós. Eu lamento talvez não ser mais otimista, mas eu acho que essa é a realidade. É importante que sejamos também realistas, e o senhor está sendo bastante realista com a nossa audiência, dizendo que há um risco alto da gente ver a pauta da Europa sendo copiada e colada aqui no Brasil. Além de saber que o risco é alto, a gente quer saber em que horizonte de tempo você vê isso acontecendo. Eu acho que essas decisões que fixam padrões, que comandam o mercado para agir, que estabelecem metas, elas são gradualmente implementadas e assimiladas pelos elos da cadeia. E aqui há duas dimensões dessa assimilação. A primeira é pública. Então, as regras, as diretrizes europeias, elas começaram a ser aprovadas e serão incorporadas pelos Estados nacionais e, a partir daí, pelo mercado, ao longo dos próximos 1 a 3 anos, eu diria. As regras privadas, elas também deverão ser incorporadas em período de tempo análogo, mas elas costumam ser mais ágeis, mais aceleradas, porque aí são decisões de grupos, de corporações, de empresas, que se reúnem, fazem um pacto entre si e começam a adotar aquele padrão como se fosse um critério de livre mercado. E à medida em que essas grandes empresas, que têm uma presença significativa na economia, que controlam boa parte do circuito de produção e de troca, fixam esses critérios e já exigem que eles sejam seguidos nos contratos com os fornecedores, isso já começa a valer entre nós. Me parece que é um prazo de tempo de 1 a 3 anos, mas não me surpreenderia se tudo já começasse a valer antes disso.